Olá, meu nome é Daniela, sou aluna do curso de pós-graduação em Gestão Educacional, Supervisão, Orientação e Inspeção do IF Sul de Minas, Campus Três Corações. O título do meu trabalho é Gestão Escolar e as Relações Interpessoais pós-pandemia. As palavras-chave são educação, gestão democrática, atuação, resultados. O presente artigo tem como autores Daniela Gomes Alves Avelar, discente do IF Sul de Minas, Campus Avançado Três Corações. E como orientador, o professor Marco A.C. Prado, também do IF Sul de Minas, Campus Avançado Três Corações. Introdução. No início do ano de 2020, o mundo deparou-se com o aparecimento de um vírus mortal, o Covid-19, que muito rapidamente se alastrou, causando a morte de milhões de pessoas e levando a uma crise social, econômica e sanitária sem precedentes na história. Com a educação não foi diferente, pois a gestão escolar e as relações interpessoais pós-pandemia foram severamente afetadas, com fechamento de escolas, saídas de alunos, cancelamento de matrículas e reestruturação de turmas. Viveram-se momentos nos quais todos os atores do processo educacional passaram por fortes mudanças e tensões relacionadas à forma de ensinar e aprender. Da mesma forma também, as relações dentro da comunidade escolar ficaram estremecidas, uma vez que por quase 2 anos as mesmas deixaram de existir. Com o retorno presencial às escolas, situações de ansiedade, medo, crises de pânico e violência foram identificadas, e o papel de um gestor escolar diferente, pacificador e democrático tornou-se imprescindível para solucionar esses problemas e tornar a instituição onde trabalha o mais otimizada possível. Passou-se então a ver, a mudança que um gestor escolar precisou assumir, precisou aprender a ter para poder vivenciar esses conflitos e saber resolvê-los da melhor forma possível. O presente artigo apresenta como objetivo geral o de possibilitar o entendimento sobre a gestão escolar e as relações interpessoais pós-pandemia, destacando a importância de uma gestão democrática e de um gestor comprometido no intuito de alcançar resultados significativos no contexto do processo ensino-aprendizagem, principalmente após um momento de tantas dificuldades e mudanças vivenciadas. Como objetivos específicos, buscou-se definir o papel e a importância da gestão escolar democrática e também ressaltar as consequências trazidas pelo período da pandemia da Covid-19 ao processo de ensino-aprendizagem, bem como as mudanças necessárias neste processo, e nas relações do ensino e das relações interpessoais dentro da comunidade escolar. Materiais e métodos. No presente trabalho, utilizamos uma metodologia cujo procedimento técnico é do tipo revisão bibliográfica, com objetivo do tipo narrativo descritivo, adotando-se uma abordagem qualitativa, no intuito de gerar reflexões sobre o tema. Foram utilizadas 13 referências de literatura, dentre elas artigos científicos, teses e dissertações, resultados e discussões. É indubitável que a pandemia Covid-19 trouxe consequências negativas de escalas mundiais para toda a sociedade. Porém, a educação foi um dos setores que mais teve que se reestruturar para adequar-se ao cenário pós-pandêmico. Neste contexto, percebe-se também que as relações interpessoais ficaram abaladas e como a figura do gestor escolar faz cada vez mais necessária para amenizar esses conflitos. Primeiramente, é de suma importância que o gestor escolar mude sua maneira de enxergar a comunidade no qual está inserido. Após a pandemia, todos mudaram,
professores, alunos, pais. Cada pessoa traz em si uma marca do período pandêmico. E o principal desafio é conseguir sair de uma situação de isolamento para uma convivência em grupo novamente. Sendo assim, surgem diferentes opiniões, formas de pensar e agir que podem levar a conflitos, e esses devem ser geridos da melhor forma possível pelo gestor escolar. A gestão educacional é uma expressão que ganhou corpo, tanto literatura quanto no contexto educacional, estando, de forma geral, associada ao fortalecimento da ideia de democratização do processo pedagógico, e que, segundo Luque, é entendida como a participação de todos nos processos decisórios, bem como na efetivação dos mesmos. O diretor de uma instituição escolar deve perceber que os seres humanos mudaram sua forma de sentir e uma gestão onde todos compartilham opiniões e decisões no processo tornou-se necessária. É o diretor o responsável por promover a participação de todos neste processo. Por isso, é importante que ele reflita sobre a sua própria prática e atuação, promovendo momentos e oportunidades na escola, para que isso possa de fato acontecer. De acordo com as ideias de Vasconcelos, a gestão se dá no campo da mediação, e esta, por sua vez, se mostra capaz de, quando bem elaborada e colocada em prática, proporcionar vínculos de relacionamento com todos os professores, alunos e principalmente pais de alunos. Além do mais, todo esse processo deve ser feito através de reflexão, participação e ter meios de concretização. Isolamento social, a qual toda a sociedade ficou submetida, deixou marcas profundas no ambiente educacional. Observa-se que após o tempo em que as pessoas tiveram que se manter isoladas do convívio social, as mesmas desaprenderam a viver em sociedade. O retorno ao cotidiano após a pandemia levou ao aparecimento de inúmeros problemas nas relações interpessoais, e isso tornou-se evidente principalmente no ambiente escolar, onde cada um tem seus anseios e métodos. Vê-se então que toda a comunidade escolar é agente nas relações interpessoais. Todos estão envolvidos e são responsáveis pelo bom funcionamento da escola, pois nela ocorrem inúmeras convivências. Segundo a Organização Mundial de Saúde, uma pandemia é a disseminação mundial de uma nova doença. O vírus da Covid-19 se espalhou por todo o mundo, contaminando milhões de pessoas e causando diversas mortes, o que levou governantes a tomarem medidas drásticas para a contenção da sua doença. Segundo Mai Dias, a pandemia e a inerente alteração de comportamentos, a par da parca previsibilidade, geraram maior ansiedade na população, o que acabou por surgir um impacto negativo da ocorrência desta, especialmente nos estudantes, não apenas física, como também psicologicamente. A pandemia levou a alterações de comportamento. Dentre este, destacamos os sintomas psicológicos da ansiedade, que incluem sentimentos de nervosismo antes de uma aula, pânico, esquecimento durante uma avaliação de aprendizagem, impotência ao fazer trabalhos acadêmicos ou a falta de interesse em uma matéria difícil. Esses sintomas podem acabar afetando o desenvolvimento e o psicológico do indivíduo e pode acabar comprometendo o seu rendimento acadêmico. De acordo com dados analisados pela OMS, o Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com ansiedade no mundo, e cerca de 9,3% dos brasileiros tiveram algum transtorno de ansiedade em 2020. A depressão é considerada como sendo a segunda maior causa de incapacidade na faixa etária entre 15 a 44 anos, sendo que no Brasil, a prevalência de depressão na população geral ao longo da vida é de aproximadamente 17,9%. Ela se caracteriza como um transtorno de vários fatores que afetam desde a saúde mental, ambiental até física do indivíduo.
Leles e outros destacam que os sintomas mais comuns apresentados pela depressão são alteração do humor, profunda tristeza, perda de sono, sentimento de dor e de culpa e perda ou aumento do apetite. E que os universitários são mais propensos a adquirir um transtorno depressivo ou ansioso, o que geralmente acontece pela mudança do cotidiano. Diante dessa nova realidade, os vínculos criados e desenvolvidos na escola são fundamentais. A humanização nas relações, a empatia, a cordialidade são comportamentos fundamentais para um ambiente escolar agradável e tendente à aprendizagem. Somente nessas condições, a escola conseguirá bons resultados e também um melhor desenvolvimento do educando como um ser humano completo, tanto cultural quanto emocionalmente. Desta forma, o papel de mediador de todo esse cenário tem como foco central a figura do gestor escolar. Nota-se a necessidade da implantação de uma gestão democrática, pois uma pessoa somente não é capaz de dirigir toda essa complexa situação. A participação de toda a comunidade nas tomadas de decisões deve acontecer para que as relações entre todos fiquem harmônicas e a convivência volte a se fazer presente na instituição. Ao contrário do cenário de distanciamento que presenciamos, é mister criar um ambiente de partilha, diálogo e respeito, visto que as relações de convivência entre todos os membros da comunidade ainda estão estremecidas. Conclusão. A situação pandêmica provocada pelo vírus da Covid-19 obrigou pessoas do mundo todo a mudarem seus hábitos, tanto pessoais quanto relacionais, trazendo mudanças como o estudo remoto, no qual nem todos puderam contar com boas condições de aprendizagem por não possuírem acesso a tecnologias utilizadas nem os suportes necessários. Assim sendo, nos dias atuais, com retorno presencial às aulas, é preciso que o gestor escolar tenha consciência da necessidade de considerar os aspectos da sociabilidade humana e condições de aprendizagem de crianças e adolescentes que foram afetados significativamente durante o período de isolamento provocado pelo coronavírus. Atualmente, observa-se que a gestão escolar tornou-se muito mais do que apenas ser diretor. O gestor escolar, ele deve saber mesclar todas as atividades e setores da instituição, para fazer com que a mesma se torne um ambiente otimizado em todos os sentidos. Portanto, o papel relevante da presença, atitude e ações do gestor no processo de reabilitação dos alunos, assim como dos demais envolvidos, direta ou indiretamente, na comunidade escolar, é elemento imprescindível para que a educação possa retomar o seu processo da melhor maneira possível, adequando recursos, métodos e estratégias às necessidades, expectativas e possibilidades de cada um, e levando a uma melhor aprendizagem dos alunos.